Olá, estudante. Chegamos ao nosso último vídeo de revisão da parte teórica do nosso minicurso. E nesse vídeo nós trataremos sobre o volume do tetraedro. Bem, no ambiente da sala de aula, quando nós estávamos tratando deste tema, uma estudante fez o seguinte questionamento: professor, o que é o volume do tetraedro? Bem, nós temos que lembrar que nós estamos tratando de um sólido. O poliedro é um sólido. Este sólido específico, ele é um poliedro que tem 4 faces. Cada uma das faces é um triângulo equilátero. E essas 4 faces, elas estão unidas de modo que elas determinam um espaço, tá? Um espaço interno e um espaço externo. Temos que lembrar também que a superfície ocupa também um espaço, certo? Então, quando tratamos de volume, nós nos referimos ao espaço interno a este sólido, mais o espaço ocupado pelas superfícies. No ambiente da sala de aula, eu dei o exemplo do copo. Então, por exemplo, o copo ele é uma superfície aberta. Um copo vazio, você pode preencher com uma substância líquida. E aí, você consegue colocar uma determinada quantidade dessa substância. Então, nós estamos falando aí da capacidade do copo, certo? O sentido de volume, ele é parecido. Basta você pensar neste copo, quando ele está completamente, esse espaço interno do copo, ele está completamente ocupado. E este espaço interno ocupado, mais a superfície do copo, você tem o volume aí deste objeto, certo? Bem, neste caso aqui, nós estamos tratando de um objeto fechado. Então, o volume é a quantidade de espaço que é interna a este sólido, mais a superfície que forma o sólido, certo? Bem, nós temos uma fórmula para calcular este volume, certo? O volume do tetraedro. E esta fórmula, ela é dada por volume é igual a 1/3 que multiplica pelo valor, pela área da base do tetraedro vezes a altura. Bem, antes da gente fazer essa continha, quero falar um pouquinho sobre esse 1/3, como é que ele surge, tá? Então, isso tem a relação com esta multiplicação que nós fazemos aqui, a base vezes a altura. Bem, quando nós calculamos a base vezes a altura, nós calculamos o volume de um prisma. Bem, vou aqui construir um prisma para nós observarmos essa característica, certo? Então, se eu tenho aqui a base e eu multiplico pela altura do tetraedro, eu vou obter o volume de um outro objeto, não do tetraedro, certo? Vou obter o volume de um prisma, como você pode observar aqui nesta representação geométrica, nesta visualização nossa aqui, certo? O que acontece é que neste caso aqui, quando nós temos um tetraedro regular, no interior desse prisma eu consigo colocar mais 2 pirâmides, 2 tetraedros, na verdade, que tem o volume igual ao primeiro tetraedro. Então, nós construímos aqui o prisma, nós já colocamos no interior deste prisma um segundo tetraedro, e eu posso colocar ainda um terceiro tetraedro, certo? Só que estes tetraedros que eu estou colocando no interior desse prisma são pirâmides regulares, certo? Que tem exatamente o mesmo volume do tetraedro. E lembrando que o tetraedro, ele é uma pirâmide também, certo?
Só que ele é uma pirâmide especial. Ele tem as 4 faces formadas por um triângulo equilátero, certo? Bem, então se eu tirar a visualização aqui do prisma, eu consigo observar essas duas pirâmides que estão compondo exatamente o mesmo espaço ocupado pelo prisma. Então, o volume do tetraedro, o que é que a gente faz para calcular o volume do tetraedro? Você calcula o volume desse prisma e divide por 3, que é o espaço ocupado pelo tetraedro, certo? Então, é exatamente isso que nós fazemos quando calculamos na fórmula que 1/3 que multiplica a superfície da base vezes a altura do tetraedro, certo? Bem, agora isso ficou claro, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos fazer o cálculo aqui deste volume. Então, o volume do tetraedro é igual a 1/3 que multiplica a área da base. A área da base nós já calculamos, ela é esse valor aqui, ó, A ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4, que multiplica a altura do tetraedro. Essa altura é a medida do segmento GA. E nós também já calculamos, ela é a raiz de 6 dividido por 3, certo? Então, estas medidas aqui, essa operação vai me dar o volume do tetraedro. Bem, a gente tem aqui um monte de continhas para fazer, certo? Então, eu vou fazer de uma forma que eu acredito que seja mais fácil para a gente resolver esta conta. Primeiro, vou manter aqui esse 1/3, não vou calcular por enquanto. Eu vou fazer o cálculo desses dois fatores dessa multiplicação, certo? Então, A ao quadrado está multiplicando A aqui. Então, eu vou manter A ao quadrado, multiplica A, e raiz de 3 está multiplicando aqui raiz de 6. Então, vou escrever raiz de 3 e raiz de 6, eu vou escrever esse 6 de uma forma diferente. Eu vou escrever 6 como 2 fatores. 6 é igual a 3 vezes 2, certo? E no denominador, eu, por enquanto, também não vou fazer o cálculo. Eu vou apenas repetir 3 vezes 4. Aqui a gente tem 4 vezes 3, mas a multiplicação é comutativa. Se eu inverto essa ordem aqui, eu não altero o resultado, certo? Então, a gente apenas reescreveu esse produto, certo? E a gente vai continuar reescrevendo, fazendo algumas contas no intuito de fazer esse cálculo de uma forma mais simples, certo? Eu vou manter aqui 1/3, vou continuar multiplicando. A ao quadrado vezes A, eu mantenho a base, é uma propriedade das potências, e somo os expoentes. Então, 2 mais 1 é igual a 3. Então, eu vou obter 3 ao cubo, certo? Vou repetir raiz de 3. E usando as propriedades da radiciação, esta radiciação aqui eu posso escrever como raiz de 3 e multiplica raiz de 2. No denominador, eu ainda vou manter 3 vezes 4. Observe que neste ponto eu posso associar esses dois fatores, certo? Então, aqui eu vou continuar reescrevendo. Volume é igual a 1/3 que multiplica A ao cubo e multiplica esses dois fatores, eu posso reescrevê-los como raiz de 3 elevada ao quadrado vezes raiz de 2.
No denominador, eu vou manter 3 vezes 4. Isso aqui é igual a 1/3 vezes a ao cubo. Raiz de 3 ao quadrado é igual a 3, porque o índice da raiz ele simplifica com o expoente. Então, fica vezes 3 vezes raiz de 2. E aqui 3 vezes 4. Observe que eu tenho 3 multiplicando e 3 dividindo. Então, eu posso aqui também simplificar esse 3. E agora, eu efetuo essa multiplicação, certo? 1 vezes a ao cubo vezes raiz de 2 é igual a ao cubo vezes raiz de 2. E multiplica 3 vezes 4, que é igual a 12. Então, o volume do tetraedro ele é dado por A ao cubo, raiz de 2 sobre 12, onde A é a medida da aresta do tetraedro. Então, esta é a fórmula do volume, certo? Muito obrigado por estar conosco até aqui, por ter assistido às aulas do mini curso. Espero que tenha sido útil para vocês essa parte teórica. Eu vou gravar mais um vídeo falando sobre a resolução dos problemas, tá bom? Então, até a próxima quarta-feira. Daqui a pouco eu coloco no ar aí o próximo vídeo. Forte abraço a todos.